Então, tudo começa na quinta-feira, segundo ele. Lembrando, como a gente sempre diz aqui, as informações que nós temos é do que ele fala. Isso não significa que é verdade. Ele está no controle até agora. Ele está dando as informações. Obviamente, a família, infelizmente, toda está morta. E ele traz as informações que ele quiser. Então, isso tem que ser investigado, tem que ser analisado. Inclusive, com relação a essa facada na mãe, se foi realmente no sábado ou antes. Isso a perícia é capaz de responder pelo tipo de corte, se houve sangramento ou não, se foi na própria sexta-feira ou no sábado, efetivamente, essas facadas. O que eu quero dizer é que a doença, um surto, um quadro dissociativo, não explica porque ele espera o pai chegar, ele espera o pai ficar de costa, ele atira. Temos várias interpretações para isso. Vamos para o fato. O fato é que ele atira nas costas do pai, na nuca. O pai cai morto na cozinha. A irmã se movimenta, pergunta o que está acontecendo, imagina o susto, um tiro, é muito alto um tiro. Ele pega uma arma do pai, que o pai é um guarda municipal, civil municipal. Ele sobe a escada, a irmã não desce. E lá ele dá um tiro no rosto da irmã. Não havia motivo. Ele poderia explicar, eu briguei com o papai, ele tentou me matar, eu reagi, foi um acidente. Ele poderia ter feito tudo isso. Não, ele pega e dá um tiro na irmã, porque ele também queria matar a irmã. Então ele está no controle ainda da situação. Ele desce, o pai está morto na cozinha, e na cozinha tem água, tem comida, tem tudo que ele precisa, e lá segue a vida normal. A irmã está em cima, não há relatos ainda de onde ele dormiu efetivamente nesses dias, e a mãe chega na parte da noite. Ele abre o portão para a mãe, ele recebe a mãe, ele abre a porta para a mãe. A mãe entra, obviamente, quando vê o marido morto, entra em desespero. Ele aproveita essa oportunidade que ela está em desespero de costas para ele e também atira. Então, demonstra um nível de covardia, mas mais do que isso, demonstra um nível de controle e como ele estava seguro do que ele estava fazendo. Ele atirou no pai, atirou na irmã, esperou horas depois e atirou na mãe. Ele poderia ter se matado. Por que ele não tentou se matar? Porque ele queria matar, não se matar. Isso justifica também que ele não dissociou, ele não entrou em surto, ele estava muito bem preservado. Outra prova de que ele estava muito preservado cognitivamente. Ele vai para a academia, ele dorme, ele acorda, ele come, ele vai na padaria. Segundo relatos dele, ele tinha tanto ódio da família, especificamente da mãe, pode ter um quadro misógino aí sim, nesse caso, que no dia seguinte, segundo ele, lembrando, são relatos dele, informações dele, ele ainda dá 2 facadas nas costas da mãe. Então, o que leva alguém a dar um tiro depois de dar 2 facadas? O ódio justifica isso, o desprezo. Não sabemos o que aconteceu ali dentro, qual era o histórico de vida deles que justificasse isso. Concordo com você, Carla, quando você diz que é improvável que a motivação do crime seja porque o pai o tenha chamado de vagabundo, tirado o celular, o computador dele, e que ele não conseguiu fazer um trabalho da escola com esse aparelho. Não é crível, não parece provável. A motivação já estava ali, já se fazia presente na fantasia, no pensamento, no dia a dia dele. Esse ódio foi crescendo, 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 e o estopim talvez ali fosse o start que ele precisava, o estopim, o copo que transborda de tanto conflito. Então, se ele tinha, seu pai tratou ele dessa maneira, e se ele teve essa reação, então demonstra conflito na família, conflito entre ele e a irmã, conflito entre ele e o pai, conflito entre ele e a mãe. A gente vê as fotos deles juntos, mas nós sabemos também que tem as fotos de Instagram, de redes sociais, todo mundo feliz, e a família e as relações são infernais fora das fotos ali postadas para terceiros. Essas fotos não dizem nada também, se ele era bem tratado, se tinha uma boa relação, e se ele era maltratado, algumas pessoas dizem isso, tá, mas ele deve ter sido tão perseguido e maltratado que ele reagiu. Não. A forma, a estrutura da cena do crime seria muito diferente se fosse simplesmente uma vingança. O fato de ele ter matado e convivido ali 2, 3 dias até ligar para a polícia demonstra o poder e o controle que ele tem sobre a situação. São os troféus. Então, se ele odiava esse pai, o pai está morto, é um troféu.
ele vai comer, ainda vai pisar em cima. Se essa mãe ele odiava, então ela é um troféu. Ele vai ainda dar mais facadas nela. Ele vai subir a escada e vai ver a irmã que não gostava morta. Ele deu um tiro no rosto dela. É muito pessoal o ataque no rosto. Observem que o nível de ataque entre o pai e a mãe e a irmã são completamente diferentes, apesar de ser arma de fogo. Quando a gente olha para esse comportamento, a gente exclui dessa maneira, com esse raciocínio, a priori, a doença mental. Tá, mas o que seria então? Crime de vingança? Um crime de ódio? Sim. Aqui a gente chega na palavra ódio. Toda a cena do crime é explicada pelo ódio. O nível de frustração dele é real, o nível de intolerância da família com ele, do que ele explica, se faz real na cabeça dele, é possível. Não podemos pensar como um criminoso dessa natureza, e não há outra especificação para ele que não seja de criminoso. Se ele disse, isso me incomodava e por isso eu fiz aquilo, A mais B mais C para mim tem um sentido diferente para você, isso não é nem sempre mentira. Isso pode ser verdade. Então, se estava sendo retirado coisas dele, ele aproveitou disso para agir, uma coisa não justifica a outra. O que eu quero dizer com isso, para não ficar confusa essa explicação? Imagina que numa terapia de casal, a esposa diz, eu quero me separar dele porque ele não fecha a tampa da privada, ele não fecha a tampa, isso eu já ouvi numa sessão, muitos anos atrás, relato de amigos profissionais, que a justificativa era porque o marido não fechava a tampa da pasta de dente. Então não é a pasta de dente, então não é o celular que foi retirado dele, são outras coisas, tem estopins, e esse estopim foi nesse dia. A discussão na quinta-feira, o ódio que é pleno, ele planeja, ele poderia ter agido na própria quinta-feira, na hora que o pai arranca o telefone dele, ele poderia dar um soco no pai, tentar dar uma facada, empurrar, gritar, berrar, quebrar tudo. Ele se controla. É importante a gente dizer isso. Ele poderia, se fosse um quadro dissociativo, uma perda, um ato impulsivo imediato, seria na quinta-feira, não na sexta o ato dele. Então, há uma frieza, há um planejamento, há um transtorno de conduta, há um quadro esquizotípico, me lembra muito Mateus da Costa Meira. Você fala do caso Perseguini, se sobrepõe naturalmente. Né? No caso Perseguini, os pais eram policiais militares, aqui o pai um GCM, ele muito mais jovem que o Perseguini, ele pega essa arma, ele atira um dia antes, horas antes para testar se essa arma funcionava ou não, se sobrepõe. Não, é impossível não criar uma correlação, uma percepção. Mas você pode criar também uma narrativa de percepção de sobreposição com o Jeffrey Dahmer. Os corpos estavam ali. Sim. E também fazia isso. Ele convivia com os corpos ali em putrefação. Isso é muito bizarro. A palavra bizarro é importante ser colocada aqui, porque quando pessoas fazem ou têm comportamentos bizarros, a gente entra na esquizotipia, a gente entra em quadros de esquisitices comportamentais. É uma outra coisa. E esse rapaz ter o controle, fiz o que eu quis, estou aqui, ele poderia ter fugido, ele poderia ter se matado, ele poderia ter se escondido, e lá ele fica, ele chama a polícia. Isso é muito controle, isso é muito poder. Olha, eu fiz e disse para a polícia, muitos relatos do BO, os delegados, investigadores falando da verbalização dele pós-crime, que ele afirma que fez, não se arrepende e mais, ele faria de novo. Então, é um quadro típico de um indivíduo já com processo de maturidade quase maduro criminalmente. Se for investigar a vida dele, tem mais coisas. Ninguém chega nesse ato, nessa ação, sem ter cometido outros atos disfuncionais antes. Se a polícia investigar, a polícia investiga muito bem e vai encontrar outras coisas, seja pornografia, pedofilia, abuso, maus tratos, animais, menores. Os colegas da escola podem trazer outros relatos também, mas ninguém comete um crime dessa natureza sendo o primeiro crime da sua vida. Então, ele vem evoluindo, ele comete dessa forma. Agora, um outro problema, ele tem 16 anos. Então, o crime dele é análogo. Então, a gente chama de crime análogo, por ser menor, ao homicídio, o artigo 121.
Ele não está no sistema penitenciário, ele está na Fundação Casa. E de lá vai sair. Bom, e voltamos aqui, eu já passo a palavra, já me prolonguei muito, mas voltamos também à reflexão do que fazer com nossos jovens predadores.